Olá pessoal, vamos dar início aí mais uma videoaula nossa aí do S7 da Siemens. Agora eu vou falar um pouco sobre o tabela de símbolo. Então eu vou abrir aqui o nosso gerenciador Simatic Manager e aqui eu tenho os blocos, né, que a gente já criou na aula anterior. Então vamos aqui, eu vou pegar aqui um programa editor de símbolo. Então se eu vier aqui no um duplo clique aqui no símbolo, ele vai abrir aqui para mim o meu editor de símbolo. Aqui no editor de símbolo eu vou falar um pouco para vocês. Nós temos os nossos símbolos, nossos endereços dos nossos símbolos, né? O endereço físico do, dos nossos símbolos, e temos o endereço simbólico, né? Então dentro do endereço físico aqui nós vamos colocar aquilo que a gente tem lá no hardware, né? Então vamos pegar lá no nosso hardware para a gente estar fazendo o endereçamento. Então eu vou minimizar aqui. Vamos lá no nosso hardware. Muito bem, ele abriu o nosso editor o nosso hardware aqui, e aqui tem o endereço físico deles aqui, né? Esse endereço aqui é onde a gente vai colocar lá na nossa tabela de símbolo das nossas variáveis, né? Então eu vou, aqui eu tenho meu is de 0.0 até o meu 1 ponto alguma coisa, de acordo com as nossas DI que a gente colocou aqui. Então eu vou lá de novo na minha tabela de símbolo aqui. Então na minha tabela de símbolo eu coloquei lá o motor forward, a minha variável que é 4.0, né? E o start e 0.0 e 0.1. Então eu vou criar mais um endereço aqui, né? Mais um endereço aqui que vai ser o meu, vou colocar aqui o meu jog do motor, né? O motor aí tem um jog. Então aqui você vê que ele criou automaticamente meu i 0.2. Isso daí ele cria mesmo. Então sempre de acordo com o que você digitar aqui, depois o próximo ele já vai criar automático. Principalmente quando às vezes a gente vai usar uma palavra inteira, aí de 16 bits, a gente vai notar que na hora que a gente for mexer nas nossas, criar a nossa base de dados, ele já vai jogar os 16 bits aí pra gente, né? Então aqui o meu endereço físico aqui, né? E 0.2. E como comentário aqui, vou colocar aqui a velocidade de jog. Pô, vamos mudar um pouco. A gente tá falando de série P, mas não custa nada. A gente tá ensinando aí o pessoal um pouco de inversor também. Então toda vez que eu tenho o jog do motor, eu vou lá nos parâmetros do meu inversor. Então eu tenho lá um parâmetro lá que é o jog, que eu seto a frequência de jog. Então a frequência seria a velocidade com que eu vou rodar o motor quando eu levantar o bit de jog. Então uma vez que eu aperto lá o meu botão de jog, por exemplo, se a minha velocidade setada é 10 Hz, o motor vai girar somente com 10 Hz quando eu apertar o meu botão de jog, né? Então o jog é isso aí, dentro da automação. Então não só motor, como servo motor, né? A gente tem lá o nosso jog. Então às vezes a gente precisa mexer, movimentar o nosso motor devagarinho, então a gente usa o jog, tanto para mais como para menos, no caso de um servo motor, ou forward ou rev para motor de corrente alternada. Isso dentro dos parâmetros do inversor você vai lá ver, você vai ler um pouco sobre a velocidade de jog. Então, voltando aqui para o nosso CLP, então eu vou
na minha tabela de símbolo, eu criei, eu vou aqui, eu clico em salvar, tá salvo aqui a minha tabela de símbolo. Uma outra opção que a gente tem também dentro da tabela de símbolo é a função de importar e a função de exportar a nossa tabela de símbolo. Então eu vou pegar aqui no meu ladder aqui, né? Na minha tabela de símbolo aqui. Tá aqui a minha tabela de símbolo. Então eu venho aqui, ó, Symbol Table. Aqui em cima no nosso menu Symbol Table, eu vou exportar. Então eu vou exportar isso aqui, ó. Eu tenho diversas formas para me exportar. Eu posso exportar como DIF, quando eu quero exportar para o Excel. Eu posso exportar ela também como ASCII, quando eu estiver trabalhando aí com Word, entendeu? E eu posso exportar também ela como SDF. Eu uso aqui o parâmetro .sdf aqui quando eu quero exportar ela com a base de dados para o Axis, né? A gente às vezes vai utilizar o Axis para ler com o Axis, então eu uso o .sdf, né? Então existem vários formatos aí que a gente pode estar exportando. Eu vou mostrar para vocês cada um deles, né? E esqueci de falar aqui esse ponto segue. Esse ponto segue aqui é quando é lista de atribuição em step 5. Então eu uso o ponto segue. Então muitas vezes essas coisinhas aí a gente não aprende lá no nossos cursinho, em algumas escolas que eu vejo por aí. Mas aqui a gente, como foi dito aí anteriormente, a gente vai aprender CLP de verdade. Então essas coisas aqui é bom a gente saber. Como eu vou exportar aqui para o formato de Excel, entendeu? Então eu vou renomear ele aqui como colocar aqui tabela símbolo Excel. Muito bem. Vou clicar aqui em salvar. Então eu salvei ele no meu desktop, né? Então se eu vier aqui no meu desktop, eu consigo tabela símbolo Excel. Eu vou abrir aqui com o programa que eu tenho aqui. Vou manter a mesma formatação. E ele vai abrir a minha tabela de símbolo aí, ó, no formato do Excel. Eu também posso no meu editor de símbolo, eu vou exportar ele também para mim visualizar ele no Word. Então, como eu disse, então aqui, ó, eu vou salvar ele em formato ASCII. Então, ASCII, vou salvar ele aqui no desktop como símbolo Word. Então, vou lá em salvar. Então, eu vou lá no meu desktop. Chega lá no meu desktop. Eu tenho ele aqui, ó. Vou abrir aqui com o meu WordPad. Eu tenho minha tabela de símbolos já exportada pelo Word. E vou fechar aqui porque agora eu vou mostrar como que a gente faz para importar. Muitas vezes você puxa o programa vem sem comentário. Se o programa vier sem comentário e você tiver como importar aí a tabela de símbolo, eu vou mostrar para vocês como que a gente importa a tabela de símbolo. Da mesma maneira que a gente exportou, vou fechar aqui, senão ele não vai deixar. Da mesma maneira que a gente exportou essa tabela de símbolo, a gente também pode importar ela, né? Então eu vou clicar aqui em Symbol Table e vou importar a minha tabela de símbolo. Então aqui ele me dá a opção, se eu quero importar como ASCII, um projeto que veio do Word, ou se eu posso importar ele, vou colocar aqui, ó, DIF, para me importar ele como do Excel, lá tabela símbolo Excel. Eu clico em abrir. Olha lá, ele já me deu a mensagem que foi importada a tabela com 0 erros, 0 alarmes e 0 conflitos. E aí eu posso abrir. Aqui ele me deu a confirmação, né? 0 erros, 0 conflitos e 0 alarmes. E aqui eu tenho a minha tabela de símbolo importada da maneira com que eu quis. Tanto como eu posso importar
no, no Word, como eu posso importar no Excel, como eu posso importar no Axis, né? Então tudo isso a gente já aprendeu a fazer. Aqui é o comentário, né? Esse é o nosso endereço simbólico, né? Aqui não, aqui é o nosso endereço absoluto e aqui é o nosso endereço simbólico. Então vou mostrar para vocês como a gente pode estar usando aí o endereço simbólico e o endereço absoluto. Então eu vou pegar aqui o meu bloco de função 1. Vou estar abrindo aqui meu bloco de função 1. Então eu vou inserir aqui vou deletar essa linha aqui. Vou deletar e vou deletar esse cara aqui também. Certo? A gente já criou lá a nossa tabela de símbolo. Então eu vou vir aqui e vou pegar um bit. Vou pegar um bit, vou inserir ele aqui. Certo? Então eu vou colocar aqui o meu start. Então uma vez que eu apertar o S aqui, ó, olha lá, ele já apareceu aqui meu símbolo, meu endereço simbólico, entendeu? Então aqui ele não está aparecendo no endereço absoluto, que é o endereço nosso hardware lá, como a gente viu, aparecendo no endereço simbólico. Então vou clicar aqui, duplo clique aqui no start. Então não é necessário a gente colocar aspa, porque o programa já faz isso pra gente, ó. Olha lá, start. Então se eu deixar só o mouse em cima dele aqui, ele vai mostrar pra gente o endereço absoluto dele, né? Vou colocar aqui, ó, a nossa bobina. Então aqui eu vou colocar o motor forward. Então vamos só digitar o M aqui, ó, motor forward. Duplo clique em motor forward, tá lá. Então dessa maneira a gente consegue muito mais fácil. A gente está montando aí a estrutura do nosso programa. Muitas das vezes a gente vai iniciar o programa e a gente não tem a máquina, né? A máquina ainda está instalando, mas a gente já precisa iniciar o programa. Então a gente pega o nosso desenho elétrico lá, a gente pega as nossas entradas, nossa saída, a gente já pode começar a já editar a nossa tabela de símbolo, utilizando o desenho elétrico, né? Uma outra forma aqui, uma coisa que eu não falei ainda no curso, a gente vinha aqui na opção, vou fechar aqui, vou salvar, né, que nós vamos utilizar isso aqui nas próximas aulas. Então vou fechar aqui o meu lado. No meu programa, vim aqui Customize. Então vamos lá, foi rápido, né? Opção, Customize. Então eu vim aqui em Language. Aqui eu vou selecionar a linguagem. Então a gente observa que a gente lá na nossa tabela de símbolo, a gente usou o I para entrada e o Q para saída. Então se eu mudar aqui para alemão, ele vai inverter, ele vai usar o E para entrada e o A para saída. Eu já vi isso em diversas máquinas aí, e é importante a gente estar super atento nessas nomenclaturas para a gente não estar se confundindo. Muitas vezes você aprende lá que é o I, é o Q lá na sua escolinha lá, ou aonde você está aprendendo o CLP, e chega lá na máquina é E e é A, então você já começa a ficar e ficando por fora logo no início. Então quando você chegar na máquina você vê E e A, é porque o programa está em alemão. Normalmente máquina alemã o pessoal usa muito o E para entrada e o A para saída. É mais máquina americana que usa o I e o Q. Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Se eu mudar aqui a linguagem, eu vou fechar o programa, né? O programa ele vai fechar automaticamente, porque ele vai atualizar a minha tabela de símbolo, né? Olha lá. Ele vai gerar, me deu um alarme aqui, né? Um sinal de alerta para mim, que ele vai fechar o meu gerenciador Simatic Manager. Olha lá. Ele fechou o meu Simatic Manager. Vou salvar isso aqui que eu já fiz também.
Então vai ser necessário eu abrir novamente meu Cinematic Manager. O Cinematic Manager ele vai abrir para mim novamente o meu projeto. Dá um cancel aqui. Ele vai abrir aqui o meu programa. Se eu vier aqui no meu símbolo, opa, duplo clique aqui no símbolo. Ó, ele já atualizou para mim como o E para a entrada e o A para a saída. Observe que muda já um pouco a cara do programa, né? No nosso endereçamento absoluto. No nosso endereçamento simbólico não faz diferença, mas no endereçamento absoluto já faz. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso aí, para a gente não sair aí do padrão do programa. Quando a gente está fazendo apenas uma alteração na máquina, a gente não sair do padrão do programa, né? Então, tá aí a dica para o pessoal, né? De como faz. Pessoal que tiver interessado nas videoaulas completa, basta entrar em contato com josecarlos.carlos@gmail.com e a gente vai estar entrando em contato aí, a gente negocia aí para estar mandando todas as videoaulas e o curso de Siemens completo aí para você, tanto básico como intermediário, como avançado, né? Então a gente vai estar mandando aí. Então tá aí a nossa videoaula, a gente falando sobre o editor de símbolos. Então tem mais alguns assuntos aí. Esse daqui eu editei aqui os símbolos globais. Você pode usar esses símbolos globais em todos os blocos dos programas. E já dentro do programa, dentro de cada bloco, a gente pode usar as variáveis locais, né? Os nossos símbolos locais, que só pode ser usado dentro do próprio bloco, né? Mas isso não vejo tanta importância. Uma coisa que ainda não falei aí pra gente, né? Muitas vezes na apresentação aí do nosso Cinematic Manager, o pessoal não fala muito. Aqui é a nossa barra de menu, né? Aqui a nossa barra de ferramenta. Então vou falar desses dois. Esse símbolozinho aqui pra gente é pra gente ver online. Online e offline. Então, cada videoaula aí eu vou falar um pouquinho desses ícones. Aqui eu tenho o ícone aqui do simulador, entendeu? Então toda vez que eu vier aqui no meu simulador aqui, eu der um duplo clique nele, eu abro o simulador aqui, é o meu CLP virtual. Hoje eu vou estar mostrando como que a gente usa ele, né? Fechar ele aqui, vou voltar lá na opção Customize Language. Vou voltar aqui para o meu inglês, dar um OK e ele vai fechar o Cinematic Manager novamente, porque ele vai atualizar aquilo que a gente fez, né? Então Cinematic Manager é necessário que eu abra de novo. E se eu for lá na minha tabela de símbolo, já vai estar atualizada. Então, olha lá. Acerte programas, duplo clique no símbolo. Olha lá, já voltou para I e Q. E eu acesso a minha tabela de símbolo, as minhas variáveis locais, nos meus blocos também. Olha lá, eu abro o meu bloco de função, que abri meu bloco de função F1, opção, symbol table. Olha lá, e aqui ele vai aparecer as variáveis globais e as variáveis locais. E no caso, as variáveis locais só vai você poder usar aqui dentro. Então aí fica a dica aí para vocês. Vou estar encerrando aí essa videoaula aí, falando do editor de símbolos aí do Step 7. Então, como exercício aí, você pode pegar aí um desenho elétrico aí da sua empresa e você pode começar a editar aí a tabela de símbolo. Em outra aula a gente vai falar aqui dos type, que é um booleano, um inteiro, um duplo inteiro, um word. Nós vamos falar de toda essa parte aí também, né? Então fica aí um abraço ao pessoal e até a próxima videoaula aí.